Você tem o hábito de seguir pessoas que falam sobre viagens nas redes sociais? Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de assunto, se você se interessa por isso, fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quanto acompanhar essas outras pessoas, o quanto olhar para as viagens dessas outras pessoas podem nos ajudar e muito a organizar a nossa própria viagem. Oi, tudo bem? Aqui é a Valéria Batagello e hoje nós estamos aqui nesse vídeo para falar de um assunto muito legal. E de verdade, quando eu tive a inspiração para falar sobre isso, ele está muito ligado a uma série de coisas que estão acontecendo nesse momento, coisas que eu estou acompanhando de uma forma muito real. Então vai ficar muito fácil citar exemplos e contar para vocês coisas sobre como a gente costuma olhar para tudo que a gente pode ter acesso de informação para poder inspirar as nossas próximas viagens. Então vamos lá. Primeiro, eu perguntei aqui na chamada quem gosta de seguir outras pessoas ou quem tem hábito de seguir outras pessoas nas redes sociais, né? Eu costumo seguir muita gente, porque é claro, gente, isso além de ser um hobby imenso, gigante, que eu amo, ainda é o meu trabalho também aqui nas redes sociais. Então é claro que eu sigo muita gente que fala de viagens. E aí nessa categoria de seguir muita gente que fala de viagens, a gente tem os blogueiros profissionais de viagem, a gente tem os que fazem viagens e registram tudo isso, então criam blogs depois, mas não vivem exatamente disso, mas são pessoas que costumam compartilhar isso com muito detalhe. A gente tem os agentes de viagens, consultores de viagens, que viajam para conhecer melhor o lugar e depois poder trabalhar com isso dentro, né, do tipo de trabalho que eles oferecem, ou fazendo roteiro, ou ajudando a pessoa a personalizar a viagem dela. E aí a gente tem as pessoas físicas, né? Que assim como a gente está no nosso momento de lazer, a gente sai para passear e tem muita gente que gosta de registrar isso e compartilhar. Eu vou ser muito sincera que aqui a gente sempre foi muito reservado com as nossas coisas. Então as primeiras viagens, inclusive, a gente não contava para todo mundo que a gente estava indo viajar, a gente não compartilhava muita coisa nas redes sociais, ou só compartilhava depois que voltava. Era um jeito nosso, eu não sei, a gente se sentia melhor desse jeito, por vários motivos, tá? Mas isso é muito pessoal, muito particular, era um jeito nosso. Mas aí eu senti uma coisa que assim me fez virar uma chave. Nas duas últimas viagens que a gente fez, em especial na última, eu recebi alguns comentários, assim, conforme eu fui colocando os stories e mostrando por onde a gente estava passando e às vezes contando um pedacinho daquele lugar, o que é que acontecia ali, eu recebi alguns feedbacks assim, nossa, que legal que você está me mostrando isso, que você está compartilhando isso, porque eu não sei se eu vou ter oportunidade de conhecer esse lugar um dia. Então está sendo muito legal olhar esse lugar através dos seus olhos. Outros comentários que eu recebi eram mais ou menos assim, nossa, eu quero ver o que você vai fazer amanhã. Então assim, existe essa curiosidade natural das pessoas de quererem acompanhar alguma coisa, especialmente quando elas gostam do assunto, que é aquilo que você está fazendo, que é viajar, né? Alguns são por pura curiosidade mesmo, não tem jeito, gente. Quem aí, por exemplo, não acompanha... eu não faço mais isso hoje porque não está cabendo muito no tempo, mas não vou mentir que eu já fiz isso muito no passado. Aqueles famosos sites de notícias sobre artistas, é quase um site de fofoca, sabe? Que você quer acompanhar e saber o que está rolando, né? Se teve alguma festa diferente, se a pessoa está fazendo alguma coisa diferente da vida. Então, é mais ou menos isso que no passado era o que prendia mais a nossa atenção. Hoje em dia tem muita coisa para disputar a nossa atenção, então eu acabo usando esse tempo realmente para olhar outras coisas, né? E a hora que sobra realmente um tempo livre de verdade, eu vou assistir alguma coisa para dar uma distraída na cabeça. Então, são escolhas que a gente aprende a fazer. E aí, sobre isso de seguir essas pessoas, eu faço, né? Eu tenho lá a seleção das pessoas que eu sigo, porque eu sei
que tem um olhar profissional sobre a chegada no lugar. Então, o que eu queria contar para vocês nesse vídeo hoje, por isso é que eu estava tão animada, é assim, eu queria te ensinar ou te dar esse insight de olhar para essas coisas com esse olhar. Quem é a pessoa que está viajando? Por que eu estou gostando de acompanhar isso, né? Se a pessoa é profissional de viagem, então você já começa a entender que a pessoa começa a olhar para as coisas do jeito que ela quer transmitir depois para os clientes dela. Então, assim, tem transporte suficiente, o transporte é seguro, ele funciona, passa no horário, tudo isso você vê que a pessoa vai comentando, né? Ela mostra muito sobre a estrutura do hotel, então normalmente ela entra, ela mostra como é o hotel, como é a cama, como é o banheiro do lugar, como é a estrutura de chegada no hotel, então tipo recepção, se tem tudo lá, restaurante, como é café da manhã. Então ela se preocupa em mostrar que não necessariamente ela está mostrando aquilo para os clientes dela, mas assim, ela está mostrando aquilo como algo que ela está vivendo, e ela está vivendo aquilo que ela quer ter de experiência para contar depois na hora de indicar isso para os clientes. Então isso para mim é muito legal. Eu sigo essas pessoas, e aí outra dica que assim, para mim eu acho que ela vale mais do que tudo nesse vídeo inteirinho, tá? Sempre tome bastante cuidado para seguir as pessoas com quem você tem algum tipo de afinidade, né? Que você goste de acompanhar aquilo. Porque acompanhar alguém simplesmente pelo motivo viagem, se você não conhece a pessoa, não sabe se a pessoa é idônea ou não, o que é que a pessoa faz de verdade, e aí você só tá vendo uma viagem, pega uma dica que de repente é uma dica meio furada ou com informação muito pela metade, que vai te atrapalhar depois. Então assim, sempre procure entender bem quem é que você está seguindo e acompanhando, tá? É claro que isso não é para uma passada de um dia, são aquelas pessoas que você realmente costuma acompanhar, costuma querer saber o que é que elas estão fazendo, né? Então eu tenho essas pessoas que eu sigo, e essas que eu sigo, eu continuo seguindo, né? Normalmente eu faço um teste quando eu descubro alguém novo, acompanho ali por uma semana, 15 dias. Se eu vejo que a linguagem não é muito legal, não tem muito a ver com o jeito que eu gosto de aprender as coisas ou de ver as coisas, eu já deixo de seguir, porque na verdade poucas coisas, não que nada vá me ajudar, não que nada vá me inspirar, mas assim, o tempo que eu vou usar ali, talvez eu consiga a mesma informação em outro lugar que eu inclusive goste, né? Então quando eu vejo, por exemplo, que a pessoa é uma pessoa bacana, que se comporta de um jeito legal, do jeito que eu gosto, que eu admiro a pessoa, então aí a probabilidade de que eu continue acompanhando, de que inclusive assim, não importa, a pessoa trabalha com viagens e eu também estou aqui para falar de viagens, não importa, eu interajo com a pessoa, eu comento quando eu vejo alguma coisa legal, porque eu acho que assim, o trabalho de todas as pessoas é totalmente válido e tem lugar para todo mundo. Então assim, eu tô ali do lado, olhando, acompanhando, não para copiar, não para simplesmente ficar de olho no que a pessoa está fazendo, mas eu tô ali realmente para me inspirar e para ver daquilo se pode ser um destino legal para eu me programar, se aquilo pode ser alguma coisa que eu possa aprender para poder dividir aqui depois com vocês. Então assim, tudo isso é feito de uma forma que eu entenda como aprendizado. E aí tem uma outra categoria de pessoas que eu acompanho que são tipo os blogueiros de viagem. Mesma coisa, eu também olho para ver se eu tenho afinidade com o estilo de viagem que aquela pessoa quer fazer. Porque assim como existem um caminhão de tipos de viagens que você pode fazer, existe um caminhão de profissionais, né, de blogueiros de viagem também mostrando coisas aleatórias. E aí não quer dizer que sejam aleatórias para eles não é, mas podem ser para mim. Então esse filtro eu também faço, de seguir pessoas que eu me identifique com, às vezes não é exatamente com o destino que a pessoa gosta mais de fazer, mas é o jeito como ela transmite aquela mensagem, é o jeito como ela mostra realmente como é que é o lugar. Então assim, tudo isso me ajuda, me deixa mais feliz de acompanhar o assunto, mais motivada, é mais fácil para eu aprender. Então, mesmo se você estiver fazendo isso só por hobby,
se você se prender a esses detalhezinhos de escolher realmente pessoas que você admira para seguir, fica mais fácil e fica mais gostoso o tempo que a gente passa por ali. E aí, o que eu queria dizer, que na verdade está sendo muito legal falar disso bem nesse momento, é porque tem algumas pessoas, deixa eu ver, eu acabei não anotando quantas são, mas eu consigo contar aqui rápido. 4, 5... 6, acho que 6 pessoas que eu sigo por motivos diferentes, né? 2 são específicas sobre viagem, outras 2 são por outros motivos. Uma delas é de um curso que eu faço, então é minha mentora, então eu estou acompanhando a viagem que ela está fazendo. Então, assim, são 6 pessoas diferentes viajando que eu sigo por motivos diferentes, mas todas elas, assim, são pessoas muito queridas, claro que eu não conheço, mas muito queridas no sentido assim de gostar muito do que elas transmitem, do que elas fazem, do trabalho delas, daquilo que elas compartilham, tá? E aí cada uma tá num destino, mas completamente diferente da outra pessoa, tá? Tem homem, tem mulher, tem olhares diferentes desse tipo de coisa, né? O olhar do homem ou da mulher, de ser mais prático, de ser mais detalhista. Então, tudo isso está sendo muito legal, porque eu estou conseguindo olhar para várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma pessoa com um olhar profissional, que é alguém que eu admiro muito, comparado com outra pessoa que está indo com uma viagem organizada por uma pessoa que eu sei quem é, então eu sei que aquela pessoa organizou aquela viagem, então eu já consigo olhar para aquilo e falar, olha, realmente é isso que ela costuma falar e é isso que eu estou vendo acontecer na viagem dessa pessoa. Então, assim, isso me deixou muito, muito animada para acompanhar. Então, de verdade, esses dias eu gastei um pouquinho mais de tempo, enquanto durava a viagem dessas pessoas, para entender e poder digerir, sabe, um pouquinho disso, do que elas estão vivendo, né, de tudo que é diferente, de alimentação, de lugares, né, assim, tudo é muito diferente. Então, assim, tem viagens longas, gigantes, assim, de deslocamento, de mais de 24 horas, que eu olho e falo, será que, por mais lindo que seja o lugar, será que eu faria? Não, acho que esse eu não faria. E assim, eu vou mostrando pro marido, né, claro, né, vou mostrando e falo assim, nossa, às vezes eu até tampo parte da informação e falo, olha só, isso aqui você faria? Para ver a resposta. Ele fala, acho que não. Então, assim, é legal que daí a gente também vai entendendo que a gente combina mesmo em algumas coisas e nunca vai ser complicado a gente já ir, cada um de nós dois fazendo as nossas partes dos nossos planos de viagem, porque a gente sempre sabe mais ou menos se a gente vai agradar muito ou desagradar muito, né? Quando a gente está programando, fazendo as coisas pensando no outro. E aí tem isso do deslocamento gigantesco, teve um outro com uma conexão gigante, uma conexão assim que eu olhei e falei, mas gente, perdeu tudo isso de tempo numa conexão, não faz muito sentido para mim. E perdeu tempo mesmo, porque não era uma conexão com tempo suficiente para a pessoa sair do aeroporto, fazer alguma outra coisa, não era, tá? Então assim, é claro que deve ter tido os motivos, enfim, né? Eu não sei de todos os detalhes pelos quais a viagem foi concebida desse jeito, mas enfim, me parece ser uma conexão muito longa e muito diferente de qualquer coisa que a gente organizaria por aqui, para nós, tá? Sobre inspiração de lugar, né? Então, assim, eu vi inclusive pessoas indo para lugares, não exatamente o mesmo lugar, mas lugares muito parecidos. E assim, o olhar de uma é totalmente diferente do olhar da outra. Então, um mais preocupado em olhar a arquitetura, em conhecer as coisas, em entrar mesmo no que tem de atração para ver o que tem dentro, como é que é aquele lugar, né? Quando a gente fala sobre conhecer o lugar, sobre entender por que ele se transformou daquele jeito, por que aquilo, né? Então, vamos imaginar que tem uma igreja que é muito famosa por algum motivo. Eu já cansei de falar aqui que a gente ama visitar a igreja, então esse é um motivo, né? A gente sempre quer entender o motivo daquilo ser uma atração turística. Então, por que ele é considerado? É porque
no passado as pessoas se refugiavam dentro da igreja para fugir de alguma coisa, então aí acabou criando um ritual naquela cidade. Enfim, tem uma série de histórias que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e aí se acaba entendendo um pouquinho do estilo das pessoas naquele lugar. E isso é muito legal também, que isso você consegue perceber quando você visita restaurantes, né, que não são totalmente da rota turística. Então, você consegue conhecer um pouquinho mais do estilo local das pessoas. Então, isso também é uma coisa que a gente gosta muito por aqui. Quando eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, poxa vida, que legal! Essa pessoa conseguiu entender como é que funciona, né? Como é que a história veio daquele jeito e hoje a gente pode ir lá visitar, apreciar e tudo mais, mas assim, por que que aquilo se transformou de tantos jeitos, né? Outra coisa que é muito legal é assim, eu sempre falo aqui sobre estilo de viagem, né? Sobre como é você como viajante. Então, você gosta mais de aventura, você gosta de coisas radicais, você gosta de coisas mais tranquilas para poder descansar, você gosta de comidas rebuscadas, né? De fazer aqueles jantares cheio de coisas, cheio de coisinhas. Tem, por exemplo, jantares com menu degustação. Tem um que eu acabei de acompanhar agora, de seguir. Realmente tem o jantar com menu degustação. Não é muito a minha praia não, tá? Mas enfim, faria um dia sim para conhecer, né? E aí eu vou descobrindo melhor os lugares através do olhar dessas outras pessoas. Mas o que realmente me chamou a atenção para poder pesquisar, olhar para eles um pouco mais, né? Foi justamente isso de ver as coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Pessoas que eu gosto. Porque normalmente você vai acompanhando e quando as coisas estavam mais normais, as pessoas podiam sair para todos os lugares o tempo todo, era difícil você, não vou dizer impossível, mas era mais difícil ocasionar de várias pessoas estarem viajando ao mesmo tempo, né? Que agora as coisas acabaram de ser liberadas por aí, então tem muita gente aproveitando essa liberação para já poder fazer uma primeira viagem. E aí acabou ocasionando isso de várias pessoas que eu tenho, sigo com uma frequência muito boa e que eu pude acompanhar. Mas normalmente isso não acontece. Então, ter acontecido isso tudo ao mesmo tempo foi o que realmente chamou a atenção de, inclusive, olhar de novo para a lista das pessoas que eu sigo e falar assim, olha só, esse tipo de estilo que essa pessoa tem, né, do que ela está fazendo, ainda vale a pena para eu continuar olhando? Faz sentido eu continuar observando o que essa pessoa faz quando ela viaja? E aí é claro, gente, que tem os hábitos, né? É muito legal a gente observar isso. E tem gente que tem um olhar muito, como que eu diria, pejorativo até, né? De olhar e falar assim, nossa, essa pessoa faz isso, come isso. Não, pelo amor de Deus. Eu não tenho isso, né? Eu tenho, na verdade, eu gosto muito quando eu ouço uma frase que diz assim, aproveita o que te serve e se o que te serve vale muito, despreza o que não serve. Então fica só com a parte boa, né? Não precisa ignorar totalmente aquilo só porque tem um detalhe, uma coisa ou outra que você não gosta. Mesma coisa vale aqui para essa inspiração de viagens que eu tô olhando. Então assim, tem muitas coisas de todos eles que eu não colocaria numa viagem minha? Tem, mas a grande maioria ainda me serve como inspiração. Então me serve como inspiração de estilo de local, me serve como inspiração de estilo de passeio. Coisas, por exemplo, que eu nunca tinha pensado em fazer fora, tá? Pode parecer bobo para algumas pessoas, porque para algumas pessoas pode ser inconcebível não fazer isso quando você viaja, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, tá? Por exemplo, fazer um ensaio fotográfico em algum lugar. Claro que não precisa ser em todos. Você pode falar que aquilo é um dinheiro que você podia gastar com outra coisa? Pode. Mas eu vi umas fotos esses dias, e nem foram todas que eu vi, hein? Mas eu vi umas fotos esses dias de Nova York, que eu falo, gente, se eu tivesse essas fotos, elas estariam por todos os porta-retratos aqui de casa, porque
é a coisa mais linda. As fotos que eu tirei com o meu olhar, se eu pudesse estar dentro daquela foto, né, de alguém que tivesse experiência para tirar as melhores fotos daquele lugar, é algo que eu teria feito. Então, quando eu olho para isso e falo, poxa, não diria que eu vou colocar em todos, mas sim, talvez em alguns lugares hoje em dia eu inclua um ensaio fotográfico, por que não? Né? Eu acho que os registros são tão importantes, eu falo tanto sobre a construção de memórias afetivas para você se lembrar por quanto tempo você quiser, para toda a vida, na verdade, por que não fazer um registro bacana disso, né? As comidas que experimentam, né? Que, assim, eu olho, às vezes vejo um monte de sugestão na internet, mas são sugestões de pessoas que não necessariamente eu conheço. Mas quando eu vejo alguém que chegou lá, entrou na fila, comprou o negócio, comeu e falou, cara, isso é muito legal, é muito gostoso. Então tem alguns, inclusive, que tem programas de TV hoje em dia, que a gente acompanha bastante, né? Que falam sobre viagem. E que eles fazem muito disso, né, dessas atividades muito locais, para você aproveitar mesmo o que aquele destino oferece, né, a cultura do lugar, para você comer como as pessoas daquele lugar comem, que tipo de comida elas comem, né, qual é a comida que mais representa a cultura daquele lugar. Então, eu acho isso muito legal de ir guardando. Isso já vai entrando nas minhas anotações de possíveis viagens, possíveis passeios. E pode parecer brincadeira, mas por olhar para isso com o olhar que hoje eu tenho, né, de olhar, eu consigo perceber, mesmo que a pessoa não me diga, não compartilhe, não me diga, né, como se ela estivesse falando só comigo, mas enfim. Mesmo que a pessoa não mostre exatamente qual é o preço das coisas, eu consigo distinguir um pouquinho se é um lugar mais caro, se é um lugar mais luxuoso, se é um lugar que é bem mais em conta, enfim, né? Esse preço é uma coisa que é complicado da gente discutir e a gente vai falar qualquer hora dessas num vídeo sobre preço, achar caro ou achar barato, qualquer coisa. Mas enfim, eu consigo olhar para essas coisas e desses todos eu já consegui mais ou menos pontuar. Olha, eu acho que esse aqui é o mais luxuoso de todos, não sei o valor exato, mas deve custar em torno de tanto. E consigo olhar daqueles e falar assim, esse daqui é um destino super bacana, mas eu acho que ele tem um preço super atrativo, é algo que eu vou dar uma olhadinha assim que eu puder fazer uma consulta sobre isso, eu vou dar uma olhadinha porque é um destino possível. Tá? E aí, para terminar, eu meio que já falei um pouquinho disso, mas assim, eu gosto muito, já falei em outros vídeos também sobre o quanto eu gosto de estudar outras coisas. E eu falei no início desse vídeo que eu sigo essas pessoas por motivos completamente aleatórios, né? De 6 que eu tô dizendo, só 2 trabalham com viagens, tá? Os outros todos eu sigo por outros motivos. Então, quando eu começo a entender o que para aquela pessoa foi mais importante preservar durante a viagem toda, porque existe um ritmo, né? Você consegue perceber quando você acompanha todos os dias, o que não pode faltar no dia daquela pessoa, né? O que ela não deixa de fazer de jeito nenhum. Quando ela para fazer fotos, registrar alguma coisa ou mostrar alguma coisa, você começa a perceber nessa interação o que é de verdade importante. E isso conversa demais comigo, porque eu sempre estou falando aqui em todos os vídeos, seja falando sobre o planejamento em si, da viagem, seja falando só de comida, seja falando só de arrumar mala, o que você vai levar, de escolha de destino, de clima, né? Que tempo você quer estar lá, né? Como é o clima, né? Qual é a época do ano que você quer estar lá para viver aquela experiência sua? Eu começo a olhar para tudo isso e entender, né? Qual é o olhar da pessoa, aquilo que não pode faltar, aquilo que eu falo sempre sobre não despreze aquilo que você gostaria de sentir.
né? E quando eu vejo que a pessoa tá tipo muito feliz porque viu um ponto turístico que ela falou o tempo inteiro, você consegue perceber isso em algumas falas. Nossa, eu não vejo a hora de chegar em tal lugar. E quando você percebe que a pessoa chegou, aquilo realmente era o ponto alto da viagem dela. Então, de novo, ele reforça através de pessoas que não fui eu que montei o roteiro, através de pessoas que não estão trabalhando com viagem, ou não estão tentando me mostrar que a viagem delas está daquele jeito, ou não estão tentando concordar comigo conversando, né? Se eu estiver conversando com alguma outra pessoa sobre viagem, eu consigo perceber que ainda assim faz sentido toda a parte do raciocínio de você se entender como um viajante de verdade, né? O que é que você não abre mão de jeito nenhum de sentir e aquilo que você não quer de jeito nenhum viver na sua viagem. Então, eu sei que eu contei aqui sem citar nomes, porque eu não quis, como o assunto é muito recente, eu não quis, na verdade, explorar quem são as pessoas, porque eu acho que isso era o menos importante nesse momento, né? Essas pessoas são importantes para mim, porque eu tenho uma admiração por cada uma delas. Mas para vocês, eu quero dizer que, assim, é importante a gente criar esse vínculo de quem é que a gente está seguindo e por quê, né? Por que que eu vou, de repente, seguir uma recomendação dessa pessoa de visitar aquele lugar ou não. E também de fazer esse filtro de desprezar a parte que a gente não gosta. Então, se aquilo que a gente viu naquela viagem, vamos imaginar, tá? Uma dessas pessoas foi para Portugal, e quem me conhece e sabe o que eu tô falando vai logo saber de quem é que eu tô falando, porque tá acompanhando também, tá? Então, a pessoa tá em Portugal, e é um destino que pra gente, assim, ele é um dos próximos da nossa lista, a gente quer muito visitar. E aí eu vou olhando para aquilo lá e já vou construindo na minha cabeça uma sequência de uma viagem que é como eu gostaria de fazer. Agora, eu vou fazer tudo que essa pessoa está fazendo? De jeito nenhum, eu já tenho várias coisas que eu riscaria. Agora, por esse motivo a viagem não é interessante? Muito pelo contrário, né? A possibilidade de que eu não soubesse daquilo sem estar acompanhando essa pessoa, ela é muito menor. Então, de verdade, a inspiração, então, vale de novo, tá? Eu sempre falo sobre isso. Vai pesquisar em blog, vai pesquisar em sites que falem sobre viagem, busca todas as inspirações e na hora de fazer o plano, busca várias referências do mesmo lugar. Mesmo eu estando citando isso agora, desses lugares que eu estou acompanhando, na hora que eu for fazer o desenho da minha viagem para esses lugares, eu vou buscar outras tantas referências para poder me basear e escolher dali o que de verdade vale para mim. O que cabe no meu estilo de viajante, o que cabe no meu bolso, é claro que essa é uma das primeiras coisas que a gente avalia, né? Que afinal de contas não dá para pensar num destino que não cabe no bolso, é ficar sonhando tempo demais com coisa que eu não vou conseguir realizar agora. E não que na verdade eu não vá fazer isso um dia, mas não vai ser o próximo. E como eu gosto muito de viajar, eu não vou ficar esperando pelo destino mais caro. Eu vou logo aproveitar para conhecer o máximo de lugares que eu puder conhecer. E aí, quando for possível, eu vou conhecer o outro se ainda fizer sentido para mim. Que afinal de contas, a gente tem sempre que reavaliar nossa lista de sonhos e ter certeza que aquilo ainda faz sentido. Porque a gente vive tudo isso para realmente crescer como pessoa, para realmente aproveitar as experiências que a vida tem para oferecer para a gente, que os lugares têm para oferecer para a gente, e viver para ser feliz nesses lugares, né? A gente não vai lá só para perder tempo e perder dinheiro, a gente vai lá para ganhar tempo de qualidade e aproveitar o nosso dinheiro de um jeito cada vez melhor. Então, eu sei que hoje era quase uma explanação de fã que estava admirando alguém aqui, mas eu espero que eu tenha conseguido te dizer mais ou menos sobre a importância de você escolher exatamente quem você vai seguir, por que você vai seguir aquela pessoa, como uma pessoa que te influencie, tá? Para uma escolha importante, isso mesmo que não seja no assunto viagem. E espero que eu tenha conseguido te mostrar também sobre o quanto o ponto de vista de várias pessoas
que falam sobre o mesmo assunto é importante para a gente construir a nossa opinião mais acertada para aquilo que combina mais com a gente, tá bom? Então eu espero de verdade que você tenha aproveitado. Eu hoje estava muito animada para falar sobre isso e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!